Deus abençoe vocês. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, e o versículo 17 diz assim: buscai aos seus servos, disse Saul aos seus servos, buscai-me um homem que toque bem, e trazei-o a mim. Respondeu um dos moços: vi um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem, é forte, valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento, carregando de pão, e um odre de vinho, e um cabrito, e enviou a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele. Saul o amou muito e o fez seu escudeiro. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi à minha presença, pois achou graça aos meus olhos. Olha o versículo 23. Sempre que o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Tome assento, por favor. Meus irmãos, esse texto é um texto que tem falado muito no meu coração. Israel está vivendo um momento difícil. Israel está vivendo a monarquia, aonde há um rei que está reinando, porque a teocracia de Deus eles não queriam mais. Eles não queriam mais ser guiados por Deus. Eles não queriam mais a liderança de Deus. Eles queriam que Deus elegesse um homem que fosse diante deles, e Deus elegeu Saul. Saul foi escolhido para ser o rei, e quando a gente vê as características de Saul, é que ele era tipo Davi, assim, grande, forte. Não posso dizer bonito, porque acho que só a Camila pode dar essas qualidades, né? Mas era mais ou menos assim. E Deus escolheu ele e colocou ele como rei para reinar diante do povo. E ele começou muito bem, E ele foi obedecendo tudo que Deus havia, todas as ordens que Deus estava lhe dando. Até que chega um momento que ele vai desobedecer a Deus, porque o poder, ele revela caráter. E quando o poder sobe ao coração e chega à cabeça de Saul, ele revela um caráter que Saul tinha, de ser desobediente. E a gente já vai ver que ele apresenta essa característica quando ele tenta se esconder nas malas, que ele não queria aparecer. Só que ele vai desobedecer a Deus, e Deus vai rejeitar ele no coração, e vai falar com o profeta dizendo: ó, toma um chifre de azeite, vai na casa de Jessé, porque eu não quero mais Saul como rei. É interessante que Samuel, como homem normal e natural, ele até vai ter pena, e Deus vai dizer para ele: por que tu está tendo dó se eu já rejeitei? Não me importa a tua dó, o que importa é a minha decisão. Saul prepara o chifre de azeite, ou melhor, Samuel prepara o chifre de azeite, vai até a casa de Jessé, todos conhecem, unge Davi como um rei de Israel, e a história vai continuar. Geralmente, quando a gente acha que Davi é ungido como rei, a gente pensa que a vida dele mudou da noite para o dia, que as coisas melhoraram para Davi da noite para o dia, que ele cantou o hino da vitória da noite para o dia. Só que não foi assim que aconteceu. Ele foi ungido para ser rei, e ele voltou para o campo para continuar a sua rotina. E isso que é interessante. Davi, ele tinha alguns hábitos em Deus
que colocaram Davi no coração de Deus. Por quê, Mateus? Porque quando Samuel pega o chifre de azeite e derrama na cabeça de Davi, e o azeite escorre, nesse exato momento o Espírito de Deus se apodera de Davi, e o Espírito de Deus deixa Saul. Então Saul, que era cheio da presença de Deus, agora está vazio, e Davi, que era um menino que adorava a Deus, que buscava a Deus, agora está cheio. Nesse exato momento que o azeite desce, Davi é honrado diante de casa, Saul começa a viver o mal do nosso século. O que Saul começa a viver? Saul começa a viver a depressão. Saul começa a viver a ansiedade. Saul começa a ficar angustiado, aflito, preocupado. E um espírito maligno começa a perturbar ele de uma maneira que ele não tem paz. As coisas saem da ordem natural. Eu acredito que ele fica um rei maligno dentro do palácio, de tal ponto que todos aqueles que percebiam, dizendo, ele só pode estar atormentado. Só que alguém chega no rei e diz assim: rei, sabe o que o senhor precisa? O senhor precisa que quando essa depressão vir, essa angústia vir, essa tristeza vir, esse espírito maligno quiser possuir a tua mente, tomar o teu coração e você ficar triste, angustiado e pensar que não tem mais jeito, o senhor precisa que alguém pegue um instrumento e toque esse instrumento para o senhor. Aí Saul vai dizer assim: mas eu não conheço ninguém, depois que eu entrei para o palácio eu não observei mais ninguém, eu não sei alguém que pode me ajudar. Aí olha a expressão bíblica. Respondeu um dos moços, o versículo de número 18, respondeu um dos moços: vi um filho de Jessé, que toca muito bem. Isso aqui me chamou a atenção, porque quando Davi vai ou melhor, quando Saul ele questiona se alguém conhece, quem é que toca bem, o moço vai dizer, um servo vai dizer: eu vi, eu sei que tem um filho de Jessé que toca bem. Só que o que me chama a atenção é aonde Davi está tocando, e aonde esse moço vê Davi tocar. Porque o texto vai nos mostrar que Davi toca no campo. Davi não toca em casa, Davi toca no campo. Por que, Mateus? Porque o pai não queria Davi em casa. Todos sabem que Davi era o 8º filho, Jessé era pai de 7, 7 é o número da perfeição na cultura judaica. Então quando Davi aparece sendo o 8º filho, Davi rouba a bênção que eles acreditavam que estava sobre a casa, e todos nós sabemos que Jessé desprezava Davi. Por quê? Porque quando o texto diz que Samuel pergunta para Jessé: tu tem mais filho? Olha o tom pejorativo que Jessé vai usar. Eu tenho, mas é o menor, é o pequenininho, é o caçula. Se nenhum dos 3 aqui deu, não é ele que vai dar, aquele lá está no campo. Por quê? Porque ele não acreditava nele. Só que eu aprendo algo, e é isso que eu quero ministrar ao teu coração. É fácil, simples e prático. Me escuta só. Que quando o pai de Jessé não queria Davi em casa e botou ele no campo, o pai mais ou menos estava dizendo assim: ó, eu não te quero aqui, porque aqui tu não tem valor, tu não importa, então vai para o campo cuidar das ovelhas. Dentro do coração de Davi, que era um adolescente, um jovem, ele podia pensar assim: meu pai não me quer em casa, então me mandou para o campo. O campo na vida de Davi era a representação da rejeição, humilhação, solidão, abandono, esquecimento. Porque o pai, no psicológico de Davi, ele poderia pensar: o pai não me quer em casa, então me manda para cá. Só que olha o que o moço diz: eu vi um filho de Jessé que toca bem. Sabe por quê?
Porque quando Davi sai de casa, ele não sai de casa para o campo para murmurar, ele não sai de casa do campo para reclamar, ele não sai de casa do campo para colocar os seus questionamentos a Deus e dizer assim: Deus, tu viu, meu pai me rejeitou e agora até o Senhor está me rejeitando, porque olha a humilhação que eu estou passando, olha o abandono que eu estou enfrentando, meus irmãos estão lá no bem bom, estão deitados na cama, estão comendo do melhor, estão bebendo, eu estou aqui cuidando do que não tem valor, estou cuidando dessas ovelhas, meu pai me rejeita, meu pai não me quer, meu pai não me ama, meu pai me abandonou e tu também, Deus, tu também. Não, Davi não fez isso. Sabe o que Davi fez? O moço disse, Davi pegou a harpa e foi para o campo adorar a Deus. Sabe por quê? Porque Davi tinha uma mentalidade: eu vou transformar o ambiente da rejeição em um lugar de adoração a Deus, oh glória. E eu venho aqui nessa noite, jovem, liberar uma palavra ao seu coração. Você pode estar rejeitado, você pode estar sozinho, você pode estar abandonado, pode estar angustiado, pode ter sido esquecido, pode estar machucado, mas Deus tem uma palavra para o teu coração: transforme o ambiente da tua dor em um ambiente de adoração ao nome do Senhor. Por quê? Porque não é o ambiente que te define, mas é a sua posição no ambiente que transforma o ambiente que você está. Eu quero liberar uma palavra ao teu coração aqui nessa noite, Davi. Deus não te esqueceu, Deus não te abandonou, Deus não te rejeitou, Deus está te vendo e Deus está te observando, e Ele está esperando que mesmo em meio à luta, mesmo em meio ao abandono, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à crise, você espiritualmente pegue a sua fé, pegue a sua adoração na crise, na dor, eleve o teu pensamento ao Senhor e diga: eu quero te adorar, eu quero te glorificar, eu quero te exaltar. Transforme a sua rejeição em um lugar de adoração a Deus. Porque aqui entra uma coisa que eu tenho lido e tem me chamado muita atenção. A nossa geração hoje é uma geração emocional, e é uma geração que não faz gestão dessas emoções, e se perde no meio disso. Aí vem o insucesso familiar, vem o insucesso no relacionamento, na vida financeira, na vida espiritual, na vida ministerial, porque emocionalmente não está sabendo entender o propósito de Deus para a sua vida. Não é que Deus está te rejeitando e as pessoas estão te abandonando. Deus está te levando para o processo. E no processo dói. E no processo machuca. Só que Deus está dizendo: entenda, não seja dominado pelas suas emoções. Não é a tua emoção que grita, é a tua fé que fala, e a tua fé é baseada nessa palavra. Então medita nessa palavra. Foi o que ele disse para Josué: de dia e de noite, que tu vais se dar muito bem. E foi o que Paulo gritou para os romanos: não te conforma com esse mundo, porque o mundo vai gritar que você é ansioso, que você é depressivo, que você é doente, que você não faz gestão da tua emoção, que a nossa geração é uma geração fraca. Mas não te conforma com isso, mas buscar renovação do teu entendimento, para que tu possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe como tu busca? O entendimento é pela palavra. E entenda que pela palavra Deus está dizendo: emocionalmente você vai entender o propósito, emocionalmente você vai gerir as tuas emoções
e vai entender que o ambiente que você está hoje não é um ambiente para a tua morte, mas é um ambiente para a tua preparação. Está doendo, vai adorando. Está esquecido, vai glorificando, porque Deus está preparando alguém para te olhar nessa situação e para dizer: enquanto ele estava no deserto, ele adorava, enquanto ele estava na luta, ele adorava, porque deixa eu te falar, tem muita gente te observando. E quando esse menino que observava Davi, eu acredito que esse servo que observou Davi, ele devia pensar assim: rapaz, esse guri é crente, porque eu sei que Jessé tem irmãos, tem filhos melhor, mais forte, e botou ele aqui, mas esse guri é crente, porque ele está fazendo o melhor, ele está adorando a Deus ainda. Aí quando falaram isso para Davi, para Saul, Saul disse assim: manda buscar ele, traz ele para o palácio. Irmão, olha como Deus mudou a história de Davi. Davi não chegou no palácio por ter derrubado o gigante. Davi chegou no palácio por ter adorado a Deus no campo. Não é o gigante que te coloca no palácio, o gigante é a tua exaltação diante de Israel, mas a tua posição é Deus que te dá, e a posição não vem por quem você derruba, a posição vem pelo aquele que é e aquele que adoramos, e nós glorificamos. Aí Davi disse assim, aí Saul disse assim: manda buscar ele lá. E eu começo a encerrar: manda buscar ele lá. Porque se ele toca bem e toca no campo, traz ele para cá, que eu quero que ele veja que ele toca para mim. Aí falam para Jessé prepara. A gente podia falar sobre isso, mas o que eu quero falar é a mentalidade de Davi, que quando trazem Davi diante do rei, olha o que diz a Bíblia, que toda vez, o versículo 22, sempre que o espírito maligno da parte de Deus vinha, Davi tomava a harpa e tocava, e Davi e Saul sentia alívio. Deus muda o ambiente de Davi. Deus tira Davi do campo e coloca Davi no palácio. Só que a mentalidade de Davi não muda. Davi sabia que o lugar que ele tocava era o lugar da rejeição, mas o lugar da rejeição ele transformou no ambiente da adoração. Só que quando ele entra para o palácio, ele não vê o palácio como o lugar da exaltação do eu, ele vê como o lugar da exaltação de Deus. Sabe por quê? Porque se Davi entra dentro do palácio e toca para Saul com a exaltação do eu, Deus não desce. E se Deus não desce, não tem alívio, não tem refrigério para o coração de Saul. Saul ainda ia se sentir angustiado, porque entenda, a mentalidade de todos os servos do palácio e do próprio rei era: Davi está aqui dentro trocando para mim. A mentalidade dos servos era: Davi toca para Saul. A mentalidade de Saul a respeito de Davi era: Davi toca para mim. Só que quando Davi está dentro do palácio, a mentalidade dele não era: eu não estou tocando para homens na terra, eu estou tocando para Deus que está no céu. E Deus que está no céu desce e transforma os homens na terra. Eu não vim pregar aqui, irmão, e te dizer que você vai receber as melhores coisas de Deus nesses últimos dias, nos dias que virão, não. Eu vim aqui te dizer que eu e você temos a melhor oportunidade de tocarmos a nossa
nossa adoração, através da nossa vida, pro Deus que está no céu. E como, Mateus? Adorando ao nome dEle, sendo fiel ao nome dEle, exaltando ao nome dEle, obedecendo a palavra dEle, andando conforme Ele quer. Pois tem muita gente dizendo assim: Ele está tocando, mas é para mim, Ele canta, mas é para mim, Ele prega, mas é para mim. Não, mas a mentalidade de Davi descerá sobre nós, e quando nós nos reunir, nós não vamos tocar, cantar, pregar para agradar A ou B, nós vamos tocar, pregar, cantar para agradar ao Deus que está no céu. E quando nós agradamos Deus que está no céu, a sua presença se manifesta entre nós. Porque a mentalidade de Davi era essa: eu não estou fazendo para agradar quem está na terra, eu estou fazendo para adorar aquele que está no céu. Pois nós não andamos pelas palavras da terra, mas pela palavra do... Essa noite, meu querido, eu quero liberar uma palavra de Deus para a sua vida. Eu estou sentindo uma brisa do Espírito Santo de Deus sobre nós. E a palavra de Deus para nós essa noite é: o ambiente que você está não define quem você é. O que você está passando não define o propósito de Deus para a sua vida. As dores que você está enfrentando não definem onde você vai chegar. As marcas de feridas que estão abertas não definem quem é ou aquilo que dizem que você é. O que define é como você adora nessa dor que você passa, é como você glorifica nesse ambiente que você está. Mas se você ainda não entendeu, Deus me trouxe aqui para te entender. Não seja mudado pelo ambiente, transforme o seu ambiente, porque eu vou te tirar do campo e vou te colocar no palácio. E quando você chegar no palácio, você vai entender por que eu te coloquei ali: para me honrar, para me adorar, para me exaltar, para me glorificar. Levante a sua mão para o alto que eu já vou encerrar, mas antes de encerrar eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Na noite de hoje, um bálsamo de Deus desce sobre você, e Deus te faz entender o propósito, e o propósito é: transforme o ambiente com a tua adoração, transforme o ambiente com o teu louvor, transforme o ambiente com o teu melhor. Só que algo me chama a atenção aqui. E o que te chama a atenção, Mateus? É que mesmo Davi estando no palácio, tendo a mentalidade que ele não fazia para os homens, mas que fazia para Deus, ele fez por excelência. Ele fez algo de excelência, o melhor. Porque as suas qualidades eram alguém de excelência. E eu fico pensando, o que Davi tocava quando o espírito maligno descia? O que Davi tocava? Será que era o Salmo 23? Será que era algum dos salmos que ele compôs? Se fosse no nosso tempo, tem um hino que eu gosto muito, e eu quero crer que se eu fosse Davi, eu cantaria esse hino. Eu não sou muito bom de cantar, tá? Mas eu vou puxar e a irmã aqui vai me ajudar. Pode ser? Pega o microfone, por favor, porque eu acredito que se eu fosse Davi, hoje, quando o espírito maligno chegasse no rei, eu tivesse com a minha harpa, eu tocaria assim, ó: para que entre o rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração
Você consegue entender isso? Abra o coração para o Rei da Glória. Diga para o Rei da Glória entrar. Apresente para o Rei da Glória a condição que você está, a rejeição que você está enfrentando. Levante sua mão para o alto. Abra o seu coração para o Rei da Glória nessa noite. Dê o melhor que você possa ao Rei da Glória nessa noite. Porque eu quero profetizar que a tua rejeição não é para te levar à depressão, mas é para te preparar, é para te maturar. Renovo do céu agora. Comece a receber o renovo de Deus agora. Comece a sentir a presença do Rei. Comece a tocar a tua harpa de louvor. Comece a rasgar o teu coração, apresentar para Ele a tua dor, apresentar para Ele o teu campo, apresentar para Ele a tua ferida, e mesmo assim adorando a Ele, glorificando a Ele, pois eu vejo a mão de Deus transformando a sua história e dizendo: o campo não é permanente, o campo é transitório, o campo não define você, o campo te prepara para o palácio. Se coloque de pé, Uraga, sorababada, camandorabagalaravacandarai. Uraga, sarabando, galabacalabagaraga, sorabando, kiadabacalabagarai. Urabando, sorababada, canda. Receba o renovo do céu agora. Receba o renovo do Espírito Santo. Receba o bálsamo que cura agora, para a sua vida emocional, para a sua vida espiritual, para o seu matrimônio, para o seu ministério. Receba o refrigério de Deus, porque Deus não te esqueceu, Deus não te abandonou. Deus está dizendo: você está no processo, você está no processo. Aleluia, aleluia. Olha para mim. Depois disso, Davi vai derrubar Golias. Depois disso, Davi vai ser perseguido. Depois disso, Saul vai tentar matar ele. Depois disso, ele vai para a caverna. Depois disso, ele mora em Ziclag. Depois de morar em Ziclag, ele vê a esposa ser roubada junto com os filhos, a cidade pega fogo. Em 2 Samuel, no capítulo 4, Davi vai ser ungido para ser rei. E já se passaram aproximadamente 16 anos entre o tempo da promessa e a promessa. Mas durante todo o processo, se você estudar, você vai ver que Davi sempre carregou a característica de ser um adorador. Adorar a Deus. Então entenda, hoje não define quem Deus te fará ser amanhã. A promessa, o renovo, vai transformando o seu caráter e aperfeiçoando a sua história. Então descansa, descansa, feche os seus olhos, apresenta para Deus o teu momento, viva em Deus com intensidade cada ferida,
porque a ferida vai gerar a cicatriz, e a cicatriz, você vai contar a sua história de que sofreu, mas não morreu, e em Cristo venceu, porque o tempo pode passar, mas a promessa Deus cumprirá sobre a sua vida. Receba o renovo do céu nessa noite, receba a presença de Deus nessa noite, receba a cura de Deus nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Que haja um renovo do céu sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei e adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Tem alguém no nosso meio que ainda não aceitou a Jesus? Tem alguém que precisa reconciliar? Tem alguém que pelo poder dessa palavra quer entender que Deus está te vendo? Tem alguém no nosso meio? Não tem ninguém? Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus Cristo, a Tua palavra foi ministrada. E nada mais é poderoso do que a Tua palavra, ó Pai, porque é a Tua palavra que cura, a Tua palavra que transforma, a Tua palavra que liberta. E nessa noite, Pai, eu fui fiel à palavra que o Senhor colocou ao meu coração para a Tua igreja. Que essa palavra faça o milagre necessário no coração dos Teus filhos, ó Pai. Aqueles que estão sentindo, Senhor, o poder da rejeição, o poder do abandono, o poder do esquecimento, o poder do deserto, o poder do campo, e as feridas estão abertas e as mágoas estão tomando conta do coração. Nesse momento, pelo poder da palavra, cura os teus filhos agora. Cura os teus filhos agora, cura os teus filhos agora, e que eles comecem a transformar o ambiente da rejeição em um lugar de adoração agora. Que a sua casa seja um ambiente de adoração, que a sua família seja um ambiente de adoração, que o seu trabalho seja um ambiente de adoração. Em nome de Jesus nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus nós ministramos. Faz um milagre sobre a vida da tua igreja, renova-os com o teu Espírito Santo, renova-os com a tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba a promessa de Deus, receba o renovo de Deus, receba a cura de Deus, receba o toque de Deus agora.